E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para resolver um exercício que é um grande clássico do curso de Geometria Analítica, que é fazer a demonstração de que se você tem um trapézio com duas bases AB, CD paralelas, com tamanhos que a princípio podem ser distintos, então se você pegar os dois lados que não são paralelos a eles e pegar os pontos médios desses dois lados, esses dois pontos formam um segmento que é paralelo às duas bases do trapézio. A ideia é fazer demonstração disso usando técnicas de vetores. É um clássico, ele aparece em praticamente todos os livros. De vez em quando tem professores que gostam de botar isso como questão de prova. Quando não, eles fazem em sala. Espero que vocês gostem do exercício de hoje. Bora lá? Vamos começar? Começando então o nosso exercício resolvido de hoje, como de costume, com o enunciado. O enunciado desse diz: usando vetores, demonstre que se ABCD é um trapézio com lados paralelos AB e CD, então o segmento de reta formado pelos pontos médios de seus lados não paralelos vão ser o lado BC e o lado DA, é paralelo aos lados AB e CD. Além disso, sua medida é a média das medidas de AB e CD. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber de poucas coisas. Primeira, definição de paralelismo quando você está lidando com vetores. A definição diz que dois vetores são paralelos, C e só C existe uma constante alfa, tal que um dos vetores é alfa vezes o segundo vetor. Basicamente, vetores múltiplos são paralelos e vetores paralelos são múltiplos um do outro. Além disso, a gente também vai usar as propriedades de vetores que dizem que o vetor AB é a mesma coisa que menos o vetor BA, o vetor que vai de A até B mais o vetor que vai de B até C é a mesma coisa que o vetor que vai de A até C. E se você tem dois vetores AB e XY que têm a mesma norma, mesma direção, mesmo sentido, alguns lugares chamam norma de módulo. Então, se eles tiverem mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, que no fundo é o tamanho. Então, esses vetores são iguais. Que é a definição de igualdade de vetores. Se dois vetores são iguais, eles têm a mesma norma, direção e sentido. Bora lá, vamos resolver esse exercício. Primeira coisa, eu vou fazer um esboço de um trapézio genérico ABCD. Aqui está o trapézio desenhado. No caso, AB e CD são os lados paralelos, como o enunciado dizia. E vamos dar nomes para as coisas. Como o lado AB e o lado CD são paralelos um ao outro, o vetor que vai de A até B e o vetor que vai de C até D, eles são paralelos e, portanto, existe algum número, alfa, de modo que AB é alfa vezes CD. A gente não sabe que número é esse, porque depende de como é o trapézio, e como essa demonstração vai servir para qualquer trapézio, tanto faz a proporção entre esses lados, vai existir alguém, mas a gente não vai conseguir definir exatamente quanto é esse valor. Então a gente deixa indicado, alfa. Além disso, a gente vai precisar dos pontos médios do lado BC e do lado AD. Eu chamei esses pontos de P e Q, só porque a gente precisava dar um nome para eles. E aqui, como esse ponto P é o ponto médio do segmento BC, o vetor que vai de B até P é a mesma coisa que o vetor que vai de P até C. Porque eles têm o mesmo tamanho, porque é o ponto médio, mesma direção, mesmo sentido, porque eles estão todos alinhados. Da mesma forma, Q é o ponto médio do segmento que vai de A até D, então o vetor que vai de A até Q é a mesma coisa que o vetor que vai de Q até D. Além disso, o vetor que vai de B até P é a mesma coisa que o vetor que vai de P até C, ou, se a gente inverter o sentido, ele é menos o vetor de C até P. Da mesma forma, o vetor de A até Q é menos o vetor de D até Q. E por P ser o ponto médio, o vetor de A até P é metade do vetor de B até C. Do mesmo jeito, o vetor de A até Q é metade do vetor que vai de A até D. O nosso objetivo é provar que o vetor que vai de P até Q ele é paralelo a alguma das bases. Tanto faz a qual, porque ele vai ser paralelo a outra. Então a gente começa desenhando esse vetor. Aqui eu crio um vetorzinho que vai de P até Q. E eu vou tentar escrever esse vetor em função de coisas conhecidas. Um jeito de fazer isso seria pegar o caminho que vem por cima. O vetor de P até Q ele vai ser o vetor que vai de P até B, mais o vetor de B até A, mais o vetor de A até Q. Ou um outro jeito de fazer isso seria fazer o caminho de baixo. O vetor que vem de P até Q ele é equivalente ao vetor que vem de P até C, depois de C até D,
mais o vetor de D até Q. Então a gente tem essas duas expressões. PQ vale PB mais BA mais AQ. E ao mesmo tempo, PQ é PC mais CD mais DQ. E eu vou somar essas duas expressões. PQ mais PQ são 2PQ. E no outro seria só somar. PB mais BA mais AQ mais PC mais CD mais DQ. A gente tinha lá no começo que PC é a mesma coisa que o vetor menos CP. E isso ao mesmo tempo é o vetor menos PB. Da mesma forma, DQ é menos QD, que por sua vez é menos AQ. Então eu vou substituir isso aqui na expressão original. Aí a gente tem que PC vira menos PB e DQ vira menos AQ. E agora na soma de vetores a gente tem que AQ pode ser cancelado com menos AQ e PB pode ser cancelado com menos PB. Feitos os cancelamentos, 2PQ é a mesma coisa que BA mais CD, e dividindo por 2, o vetor PQ vale o vetor BA mais o vetor CD sobre 2. E aí, como as duas bases são paralelas entre si, aquele vetor CD ele é algum múltiplo alfa vezes o vetor AB. E com isso, a gente pode substituir aqui CD por alfa vezes AB. O vetor BA é a mesma coisa que menos o vetor AB. E agora que todo mundo está multiplicando por AB, a gente pode botar AB em evidência, ele vai multiplicar alfa menos 1 sobre 2 vezes AB. Agora a gente tem que o vetor PQ ele é uma constante. A constante é feia, alfa menos 1 sobre 2, mas ainda é uma constante, vezes AB. Isso prova que ele é paralelo à base AB. E, por consequência, é paralelo à base CD, porque uma coisa é paralela à outra, então todas são paralelas entre si. Falta demonstrar parte da medida da base. Como a gente já viu que todo mundo é paralelo, e a gente tinha aqui nas expressões anteriores, nesse ponto aqui para ser exato, que o vetor PQ ele era BA mais CD sobre 2, a medida dele é a média das outras medidas, já que todo mundo é paralelo. Isso encerra o nosso problema. Eu vou dar um destaque aqui, colocando uma foto do meu cachorrinho que eu amo tanto. E foi isso. Esse é o exercício clássico de demonstrar que, ligando os pontos médios dos lados não paralelos do trapézio, você gera um segmento que é paralelo aos outros dois. É um exercício legal, ele é importante porque você aprende a lidar com vetores e mostrar que a ideia de vetores permite chegar em resultados de geometria que são mais difíceis pela geometria clássica, pela geometria euclidiana. E eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando vocês que se vocês tiverem alguma dica, sugestão, pedido de exercício, algum tema que vocês queiram que apareça mais, vocês podem sempre mandar uma mensagem aí no comentário embaixo ou deixar aqui direto, passando os meus contatos para você falar diretamente comigo. E eu espero no futuro poder ver vocês falando sobre algum outro tema, sobre algum outro exercício, alguma coisa interessante de matemática que vocês gostem. Obrigado, pessoal. Até a próxima.